A mamãe diz que desejos não funcionam. Você pode ajudar o meu? Disse a menina ao pai solteiro, CEO, no corredor de brinquedos. O sol do final da tarde lançava uma névoa dourada sobre o estacionamento gelado, desaparecendo atrás das nuvens pesadas de neve. Dentro da loja superiluminada, o calor e as cores contrastavam com o frio do inverno. Músicas natalinas tocavam suavemente pelos alto-falantes, envolvendo os corredores num zumbido festivo. Luzes piscavam ao longo das prateleiras e as vitrines de brinquedos se estendiam em todas as direções. No fundo da secção de brinquedos, rodeada por gadgets, puzzles e animais de peluche, uma pequena figura permanecia imóvel. Emma, de 5 anos, estava de pé com as mãos enluvadas juntas, os olhos fixos numa única boneca na prateleira do meio. O seu cabelo loiro estava preso em duas tranças soltas e o seu casaco parecia um tamanho acima do normal. A boneca usava um uniforme branco de enfermeira. O seu nome estava bordado em letras douradas suaves. Hope. Emma não piscava. Não estendia a mão. Simplesmente olhava, com os lábios ligeiramente abertos, tentando memorizar cada detalhe do rosto gentil da boneca. Alguns passos atrás dela, Rachel, a mãe de Emma, observava com olhos cansados. O seu casaco estava gasto, a gola desgastada. O seu rosto, embora ainda bonito, mostrava o cansaço pálido de alguém que não dormia bem há semanas. Ela deu um passo à frente, colocando uma mão gentil no ombro da filha. Vamos, querida, disse ela suavemente. Desejos não funcionam. Emma não se moveu. A sua cabeça inclinou-se ligeiramente, ainda a olhar para a boneca. Rachel puxou a sua mão novamente, um pouco mais firmemente. Então Emma falou, pouco acima de um sussurro. Mas eu não desejei a boneca. Rachel parou. Eu desejei que você não tivesse que chorar todas as noites. As palavras caíram como neve, suaves, mas pesadas. Rachel congelou, a mão caindo ao lado do corpo, a respiração presa. Por um segundo, parecia que ela poderia desmaiar ali mesmo no corredor. Sem que elas soubessem, outra pessoa tinha ouvido. Andrew Carter, CEO de uma das maiores empresas de brinquedos do país, estava do outro lado da prateleira, segurando uma caixa de carros de corrida. Ele estava a comparar modelos para o seu filho de 7 anos, quando ouviu a voz baixa. Ele contornou a esquina e viu-a. Emma, ainda a olhar para a boneca, e ao lado dela, uma mulher visivelmente abalada. Andrew era conhecido por ser calmo, eficiente e direto. Mas algo naquele momento mudou dentro dele. Talvez fosse a maneira como Emma ficava tão imóvel, sem pedir nada, ou a maneira como o rosto de Rachel se abalou por apenas um segundo antes de ela se recompor. Emma virou-se ligeiramente, sentindo alguém por perto. Os seus olhos arregalados encontraram os de Andrew. Ele sorriu gentilmente, não querendo assustá-la. Ela deu um pequeno passo à frente e depois outro. Quando chegou até ele, olhou para cima, não com timidez ou expectativa, mas com algo muito mais profundo. A mamã diz que os desejos não funcionam, disse ela lentamente. Andrew agachou-se ao nível dela. É mesmo? Emma acenou com a cabeça. Pode ajudar com o meu? A sua voz não tinha nada de brincalhão, apenas uma esperança silenciosa, frágil, incerta. Andrew pestanejou, momentaneamente sem palavras. Olhou para Rachel, que permanecia imóvel, observando-a à distância. Depois voltou-se para Emma. Qual é o seu desejo? Perguntou gentilmente. Emma não respondeu imediatamente. Não precisava. Os seus olhos se voltaram para o parada sob as luzes brilhantes da loja, parecendo tão pequena e cansada. E então Emma sorriu, um sorriso suave e compreensivo. Andrew seguiu o olhar dela. Algo se mexeu dentro dele. Algo há muito enterrado sob anos de trabalho, tristeza e rotinas silenciosas. Ele olhou para Emma novamente, ainda ajoelhado ao lado dela. Acima deles, uma música natalina tocava, abafada e doce. Lá fora, a neve começou a cair e, por um momento, o mundo parou. Rachel nunca teve a intenção de criar uma criança sozinha. Houve um tempo em que ela se erguia alta em seu uniforme branco de estudante, o cabelo loiro preso num coque elegante, o coração cheio de propósito. Ela sonhava em se tornar enfermeira, não por prestígio, mas porque queria ajudar, curar. Ela estava na metade do seu treinamento quando a vida redirecionou o seu futuro numa mudança rápida e irreversível. Grávida, sozinha, abandonada.
O pai de Emma era charmoso, charmoso demais. As promessas de amor e apoio desapareceram no momento em que a responsabilidade chegou. Quando Rachel percebeu que estava grávida, ele já tinha ido embora, assim como a sua bolsa de estudos, assim como o futuro que ela tinha cuidadosamente planeado. Ela desistiu dos estudos. O que se seguiu foram anos de sobrevivência, servindo mesas durante o dia, limpando escritórios à noite, cuidando dos filhos de outras pessoas entre os turnos. Os sonhos não tinham lugar na sua vida, apenas aluguel, fraldas e casacos em segunda mão. Ela nunca se queixou, mesmo quando as suas mãos rachavam devido aos produtos químicos ou os seus pés doíam após horas intermináveis em pé. Mas outra coisa se quebrou silenciosamente com o tempo: a sua crença. Ela costumava acreditar que o esforço seria recompensado, que a bondade importava, que os desejos se realizavam. Mas o mundo lhe ensinou o contrário. Muitas noites chorando sozinha, muitas candidaturas sem resposta, muitas promessas quebradas por pessoas que foram embora sem olhar para trás. Ela aprendeu a se proteger, não apenas da decepção, mas da esperança. A esperança doía. A esperança fazia-nos esperar por coisas que nunca lá aconteciam. Rachel não se tornou amarga. Simplesmente ficou cansada. Cansada até aos ossos. Por isso, quando Emma ficou parada no corredor dos brinquedos a olhar para a boneca, Rachel não a encorajou a sonhar. Não sussurrou sobre o Pai Natal ou milagres. Disse o que acreditava ser a verdade. Os desejos não se realizam. Não porque quisesse esmagar o espírito da filha, mas porque queria protegê-lo. Ela não suportava ver os olhos de Emma se apagarem como os seus. O que Rachel não entendia, o que a destruiu mais tarde naquela noite, era que Emma não tinha desejado a boneca. Ela não tinha desejado brinquedos ou magia. Ela tinha desejado a sua mãe, que as lágrimas parassem, que a dor diminuísse, um sorriso verdadeiro. Naquela noite, Rachel sentou-se na beira da cama estreita, com a caixa de macarrão instantâneo intocada na bancada. Ela enrolava um grampo de cabelo gasto entre os dedos, um hábito ansioso que nunca havia conseguido abandonar. Emma dormia ao seu lado, abraçada a um velho coelho de pelúcia sem um olho. "Desculpa, querida", sussurrou Rachel na escuridão. "Estou a tentar." Do outro lado da cidade, num apartamento moderno iluminado pelas luzes da cidade, Andrew Carter olhou para o bourbon intocado no seu copo. Reflexos dançavam pelo chão, mas os seus olhos estavam fixos em algum lugar muito além do horizonte. Uma foto emoldurada estava ao seu lado, a sua falecida esposa Julia, segurando o seu filho Lucas quando era bebê. As bordas estavam gastas de tanto serem manuseadas. Fazia quase 3 anos desde o acidente. Um carro passou um semáforo vermelho, numa véspera de Natal chuvosa. Andrew estava preso numa reunião quando recebeu a ligação. Julia não sobreviveu. Lucas, com apenas 4 anos, ficou com uma cicatriz na testa e outra mais profunda que ninguém podia ver. Andrew mergulhou no trabalho depois disso, construindo muros de agendas e planilhas. A sua empresa prosperou. O seu filho foi bem cuidado. A sua agenda continuou cheia. Mas algo dentro dele ficou em silêncio. O Natal já tinha sido a sua época favorita. Luzes por toda parte, biscoitos e chocolate quente, pijamas e risos. Após a morte de Julia, as festas de fim de ano tornaram-se algo a ser suportado. Lucas parou de perguntar sobre o Papai Noel. Andrew parou de notar as decorações. E então havia aquela menina na loja. A sua voz, os seus olhos, a maneira como ela olhava além da boneca e para a sua mãe. "Você pode ajudar a minha?" As palavras abriram algo dentro dele. Andrew olhou para a árvore de Natal no canto. Vazia, sem luzes, montada apenas porque a professora de Lucas insistia que a rotina era importante. Ele nem sequer a tinha ligado. Levantou-se, atravessou a sala e pegou no fio. As luzes acenderam-se. O calor encheu o espaço e Andrew ficou ali parado por um longo momento, em silêncio, lembrando-se de como era acreditar novamente. A fila do caixa da loja era longa, mas Andrew não se importava. Ele ficou parado, segurando 2 caixas idênticas nas mãos, cada uma contendo a mesma boneca, o mesmo rosto gentil e um uniforme de enfermeira, o mesmo nome bordado sob a janela de plástico transparente. Esperança. Ele não tinha planejado comprar uma boneca. Ele tinha vindo para comprar conjuntos de construção, talvez uma pista de corrida, algo para Lucas.
Mas a voz daquela menina continuava a ecoar em sua mente. Pode ajudar a minha? Ele virou a caixa nas mãos, depois outra vez, e então acenou com a cabeça para si mesmo. Seriam duas. Depois de pagar, ele colocou o recibo no bolso do casaco e voltou para a seção de brinquedos, onde a menina ainda estava perto do fim do corredor. A mãe dela estava a alguns passos atrás, distraída por uma caixa de liquidação. Emma estava a girar um fio solto na sua luva, o seu pequeno rosto ainda olhando para a prateleira vazia onde Hope estava sentada. Andrew aproximou-se lentamente, não querendo assustá-la. Ele agachou-se ao lado dela novamente, estendendo a caixa. O Pai Natal pode estar atrasado este ano, disse ele gentilmente. Então pensei em ajudá-lo um pouco. Os olhos de Emma arregalaram-se. Ela olhou para a boneca nas mãos dele, depois para ele, e em seguida para a mãe. Rachel virou-se naquele momento, avistando a cena. As sobrancelhas franziram-se enquanto caminhava rapidamente na direção deles. Desculpe, é gentil da sua parte, mas não podemos, começou ela, com a voz carregada de desconforto. Mas Emma já tinha pegado na boneca, segurando a caixa nos braços como se fosse feita de vidro. Ela a segurou com força, olhou para Andrew e sussurrou. Obrigada. Rachel congelou. Ela abriu a boca, depois a fechou. Havia algo no rosto da sua filha, algo suave e leve que ela não via há muito tempo. Andrew olhou nos olhos dela, deu um pequeno sorriso e voltou-se para Emma. Ele ajoelhou-se novamente. Ei, perguntou ele em voz baixa. Qual é o teu desejo? O teu verdadeiro desejo? Emma olhou para ele piscando lentamente. Ela olhou para a mãe, depois voltou a olhar para ele. E então disse, tão baixinho que quase desapareceu entre eles. Quero que a mamã sorria, não o sorriso cansado, mas o verdadeiro. As palavras atingiram Andrew como uma onda. Por um momento ele não conseguiu respirar. Não era exatamente tristeza. Era algo mais profundo. Reconhecimento, talvez? Compreensão? Do tipo que atravessa paredes. Ele olhou novamente para Rachel. Ela estava ligeiramente virada para o lado, fingindo arrumar o cachecol de Emma, mas as suas mãos tremiam. Andrew levantou-se. Fiz uma pequena saudação a Emma, brincalhona, mas gentil. Sabes, disse ele, esse pode ser o desejo mais importante do mundo. Emma acenou com a cabeça. A sério? Andrew virou-se para sair. Enquanto se afastava, olhou para a segunda boneca na sua sacola de compras, a mesma que daria a Lucas mais tarde naquela noite. Uma boneca enfermeira chamada Hope. Ele se perguntou se Lucas entenderia a escolha. Naquela noite, depois de Lucas ter ido para a cama com a sua nova boneca apoiada no travesseiro, sem julgamentos, mas examinada com curiosidade, Andrew sentou-se à sua secretária no escritório de casa, olhando para o ecrã do seu portátil. Não conseguia parar de pensar no rosto de Emma, no silêncio de Rachel, enquanto poderia estar por trás da pequena voz de uma criança. Abriu uma nova aba no navegador. Não sabia o apelido dela, mas lembrava-se do crachá na jaqueta. Henry Taylor, o hospital onde ela disse que estudava, os registros da cidade. Peça por peça, começou a juntar as informações. Rachel Taylor, ex-estudante de enfermagem, mãe solteira, sem diploma registrado, mas com vários empregos no setor de serviços. Uma breve inscrição num programa de formação médica abandonada repentinamente. Nenhum outro emprego formal registrado no último ano. As suas mãos pairaram sobre o teclado. Ele era um homem de números, de fatos. Não acreditava em sinais ou contos de fadas, mas havia algo nisso neles que o fez parar. Ele recostou-se na cadeira, exalou lentamente e olhou para o canto da sala onde a boneca de Lucas agora estava, ainda na caixa, ainda sorrindo. O nome dela era Hope. Andrew Carter não era um homem que fazia desejos. Mas talvez, apenas talvez, fosse hora de começar a ajudar os desejos de outra pessoa a se tornarem realidade. A manhã seguinte amanheceu pálida e silenciosa, com uma leve camada de neve cobrindo todos os telhados. O apartamento que Rachel partilhava com Emma estava silencioso e frio, exceto pelo zumbido suave do velho radiador no canto e pelos pequenos sons de Emma a mexer-se durante o sono. Rachel enrolou-se no seu casaco de malha gasto, bebendo café de uma caneca lascada enquanto olhava para os anúncios afixados no frigorífico. Metade deles estava desatualizada. A outra metade ela já tinha ligado. Nenhuma resposta, nenhuma ligação de volta. O telefone tocou. Rachel pestanejou assustada. Ninguém ligava tão cedo.
Ela atendeu lentamente. Alô? Uma voz feminina calorosa a cumprimentou. Olá, fala com Rachel Taylor? Sim, o meu nome é Natalie. Estou a ligar da East Pines Medical. Temos uma vaga para assistente médica em tempo parcial. Nível básico. Alguém nos passou o seu nome. Estaria interessada em vir para um turno experimental? Rachel fez uma pausa, com o coração a bater forte. Eu acho que não me candidatei lá. Tenha certeza? Sim, a sua formação foi nos recomendada. Vimos que fez alguns cursos de enfermagem. Estamos à procura de alguém com um comportamento calmo e experiência prática. Pode vir amanhã de manhã? Rachel mal conseguiu dizer sim antes que a chamada terminasse. Ficou parada no lugar, olhando para o auscultador. Não conhecia ninguém na East Pines. Ninguém sabia que ela já tinha estudado para ser enfermeira. Não mais. A menos que seus pensamentos voltassem para o homem da loja, Andrew. Poderia ter sido ele? Ela balançou a cabeça. Não, não poderia ser, mas algo tinha mudado. Ela sentiu isso. Naquela tarde, quando ela e Emma voltaram da biblioteca, Rachel parou na caixa de correio, esperando a pilha habitual de anúncios e contas por pagar. Em vez disso, encontrou uma pequena caixa embrulhada em papel pardo, sem remetente. Dentro havia uma lata de chocolates natalinos cuidadosamente embalada e um único cartão dobrado. Ela abriu-o lentamente, confusa. A mensagem escrita em caligrafia suave dizia simplesmente: os sorrisos são contagiosos. Partilhe um com a Emma hoje. Rachel congelou. As suas mãos tremiam enquanto ela olhava para as palavras. Não havia assinatura, nenhuma pista sobre quem a tinha enviado. Apenas aquelas palavras simples e poderosas. Ela olhou para o chocolate, depois para Emma, que já estava a saltitar em direção à porta do apartamento. Algo dentro dela se quebrou e depois se libertou. Lágrimas brotaram dos seus olhos e, antes que ela pudesse contê-las, escorreram pelas suas bochechas. Não eram lágrimas silenciosas de exaustão, mas um tipo diferente. O tipo que surge quando alguém te lembra que és importante. Emma voltou-se, as suas botinhas a estalar na neve enquanto corria para a mãe. Mamã, perguntou preocupada, por que estás a chorar? Rachel ajoelhou-se, tentando limpar o rosto, mas as lágrimas continuavam a cair, desta vez misturadas com o mais pequeno e verdadeiro sorriso. Está tudo bem, querida, sussurrou ela. Estas são lágrimas boas. Emma observou-a por um momento, depois abriu um sorriso. Ela envolveu os braços firmemente à volta da mãe e sussurrou: o teu sorriso verdadeiro é o meu desejo de Natal. Rachel fechou os olhos e abraçou a filha com força, com o coração mais cheio do que estava há anos. Em algum lugar distante, um sino de vento agitava-se com a brisa, delicado e leve. Naquela noite, Rachel colocou Emma na cama e sentou-se ao lado dela até que ela adormecesse. Então, voltou para a pequena mesa da cozinha, abriu a lista de empregos novamente e sorriu. Desta vez, não era um sorriso cansado. Ela não tinha provas, nenhuma maneira de confirmar quem estava por trás da chamada ou do cartão. Mas, no seu coração, ela sabia que alguém tinha ouvido o seu silêncio e respondido de forma tranquila e gentil, sem pedir nada em troca. A pequena clínica nos arredores da cidade estava longe de ser glamourosa. A pintura estava descascada, as cadeiras na sala de espera não combinavam. Mas para Rachel parecia o início de algo novo. Todas as manhãs, ela prendia o cabelo loiro num coque elegante, abotoava a blusa branca e entrava pela porta com um propósito que não sentia há anos. O trabalho era estável, o ritmo administrável e a equipa gentil. Não era a ala hospitalar com que ela sonhava, mas oferecia outra coisa, cura de uma forma mais tranquila. Ser necessária novamente parecia sagrado. Ela não tinha percebido o quanto sentia falta disso. No final de uma tarde de quinta-feira, enquanto o céu lá fora se transformava em um tom dourado escuro, Rachel reabastecia as bandejas no balcão. A clínica havia entrado na calma do fim do dia, repleta de vozes baixas e o zumbido suave das luzes. Ela não esperava vê-lo. Não ali. Andrew entrou ao lado de uma mulher vestindo um blazer azul marinho com o logotipo da fundação do hospital bordado no peito. Eles cumprimentaram o diretor da clínica, conversaram brevemente e seguiram para o andar principal. Rachel olhou para cima e congelou. Os olhos dele se encontraram. As mãos dela pararam sobre uma bandeja de vitaminas. O peito dela palpitava, nervoso e despreparado. Andrew sorriu. Não era o sorriso polido de um CEO,
mas algo mais caloroso, mais gentil. Este lugar fica melhor com você nele, disse ele casualmente. Mas os seus olhos diziam mais. Rachel piscou, oferecendo um meio sorriso antes de voltar à sua tarefa. Os seus dedos tremiam. Andrew percebeu e silenciosamente se alegrou com isso. Após a visita, enquanto o representante da fundação conversava com o gerente da clínica perto da saída, Andrew permaneceu na recepção. Você se importaria de ter companhia na sua caminhada para casa? Perguntou ele com um tom calmo. Rachel hesitou, depois acenou com a cabeça. Claro. Caminharam lado a lado pela calçada coberta de neve, a respiração visível no ar frio do inverno. O sol se punha atrás das árvores, projetando sombras longas enquanto o silêncio se estendia entre eles. Eu costumava trabalhar à noite e limpar escritórios durante o dia, disse Rachel, com os olhos fixos no chão. Algumas semanas eu mal via Emma acordada. Tinha medo que ela esquecesse o som da minha voz. Andrew ouviu sem interromper. Eu sempre quis voltar, ela continuou, para terminar a escola, mas a vida sempre atrapalhava. Aluguel, compras, tudo. Ele acenou com a cabeça. Eu entendo. Sentir-se presa numa vida que você não escolheu. Rachel olhou para ele. E você? Mas você está bem. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Minha esposa morreu na véspera de Natal. Um motorista bêbado. Ela estava levando Lucas para ver as luzes no centro da cidade. Rachel parou de andar. Oh, sinto muito. Ela adorava as festas de fim de ano. Ele disse, luzes, biscoitos, pijamas combinando, tudo. Depois que ela faleceu, parei de comemorar. Lucas, ele parou de acreditar no Papai Noel, na magia. Eles ficaram em silêncio, a neve macia sob as botas. Não sei o que estou fazendo na metade do tempo, acrescentou Andrew. Eu dirijo uma empresa, mas ser pai, essa é a parte que nunca consegui entender. Rachel deu uma risadinha. Nem me fale. O riso deles desapareceu, deixando uma conexão silenciosa. Nos dias seguintes, os seus caminhos se cruzaram novamente, às vezes planejado, às vezes não. Eles começaram a buscar as crianças na escola juntos. Rachel vinha direto da clínica. Andrew passava por lá depois das reuniões. Emma e Lucas rapidamente se tornaram amigos. Duas almas velhas em corpos jovens carregando cicatrizes silenciosas. Numa tarde, enquanto caminhavam por um parque levemente coberto de neve, Andrew contou uma piada ridícula. Algo sobre um boneco de neve e uma queimadura solar. Rachel riu. Não por educação. Riu de verdade. O som ecoou, brilhante e sem filtros. Emma virou-se para Lucas e sorriu. Esse é o sorriso que eu desejava, sussurrou ela. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, Emma acreditou que seu desejo poderia realmente estar a funcionar. A vida começava a parecer estável. Rachel tinha encontrado um ritmo na clínica. Emma ria mais. As manhãs ainda eram cedo, o salário modesto, mas agora havia uma leveza no pequeno apartamento deles. Calor na maneira como Emma cantarolava enquanto pintava. Esperança nos passos de Rachel enquanto abotoava a blusa todos os dias. Mas a esperança, como Rachel sabia muito bem, era frágil. O rumor começou discretamente. Uma ex-colega de Rachel, alguém que já havia competido com ela por um cargo de cuidadora em tempo parcial, a viu na clínica durante uma entrega de suprimentos. Ela também notou o nome de Andrew em uma placa de doação perto da recepção. Naquela noite, os rumores se transformaram em acusações abertas. Ela só conseguiu o emprego porque conhece o CEO. Deve ser bom ter conexões. Ela não abandonou a escola de enfermagem. Como ela é qualificada? Rachel percebeu a mudança antes mesmo de ouvir as palavras. Colegas que antes conversavam facilmente com ela, agora ofereciam acenos educados e curtos. As conversas silenciavam quando ela entrava na sala de descanso. Então veio a chamada para a sala do diretor. Só precisamos esclarecer algumas coisas. O diretor disse gentilmente. Due diligence é padrão. Rachel ficou sentada em silêncio enquanto as palavras a invadiam. Licença temporária, investigação, pressão externa. Nada disso era culpa dela. E, no entanto, parecia que era tudo culpa dela. Ela voltou para casa naquela tarde com os dedos dormentes e uma dor vazia no peito. Emma pulava ao lado dela, conversando sobre o projeto de arte que estavam a fazer na escola. Rachel não conseguia responder, não conseguia fingir um sorriso.
Naquela noite, depois de Emma adormecer no sofá, ainda com as meias calçadas, Rachel sentou-se à janela, olhando para a escuridão. A neve caía lá fora, suave e zombeteira. Ela agarrou a borda da mesa até os nós dos dedos ficarem brancos. Então levantou-se, pegou o casaco e saiu. Andrew abriu a porta e a encontrou parada no corredor, com o casaco encharcado de neve, o cabelo molhado e os olhos duros. Você não tinha o direito, disse ela antes que ele pudesse falar. Ele piscou. Rachel, o que se passa? Eu não pedi favores, disse ela com a voz tensa. Eu trabalhei para conseguir esse emprego. Eu mereci. Mas agora todos pensam que eu dormi com alguém para conseguir um cargo que mal comecei a exercer. Andrew recuou, atordoado. Essa não é a Rachel. Eu nunca contei a ninguém sobre você. Eu apenas recomendei alguém com potencial. Só isso. Eu não precisava da tua ajuda, Andrew, ela retrucou. Eu precisava de uma oportunidade justa, não de piedade nem de cochichos. Ele deu um passo à frente, examinando o rosto dela. Não era piedade. Eu acreditava em ti. Não cabe a ti decidir isso. A voz dela falhou no final, traindo a tempestade dentro dela. Andrew abriu a boca, depois fechou. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha palavras, nenhuma refutação, nenhuma defesa. Ele só queria ajudar, mas ao fazê-lo, roubou a dignidade dela. Nenhum dos dois reparou na pequena figura parada no fim do corredor. Emma acordou e viu que a mãe tinha saído e saiu do apartamento a tempo de ouvir vozes elevadas. Ela não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente. Viu a mãe de costas para Andrew. Viu a expressão no rosto dele, magoada, confusa, talvez até arrependida. Emma abraçou a boneca Hope com mais força contra o peito. Era isto que acontecia quando se pedia demais? Era isto que acontecia quando os desejos atrapalhavam? Ela voltou para dentro na ponta dos pés, silenciosa como um sussurro, e rastejou para debaixo do cobertor sem fazer barulho. Mais tarde, naquela noite, Rachel voltou, com os olhos vermelhos e o corpo tenso. Ela se abaixou para dar um beijo de boa noite em Emma, mas parou quando viu um pedaço de papel dobrado debaixo do travesseiro. Em giz de cera, escritas cuidadosamente com letra de criança, estavam as palavras: Mãe, talvez os desejos funcionem, mas só se não os afastarmos. Rachel ficou paralisada. Ela lá apertou o bilhete contra o peito e, na quietude daquela noite fria de inverno, uma lágrima rolou pelo seu rosto, não de derrota, mas de medo. Medo de que, ao proteger-se, ela pudesse ter quebrado algo muito mais frágil do que o orgulho. Ela poderia ter quebrado a crença. Andrew sempre se orgulhou de ser um homem de ação. Problemas deveriam ser resolvidos de forma eficiente, silenciosa, sem emoção. Mas depois daquela noite com Rachel parada no corredor, vendo-a se afastar, ele sentiu algo que não sentia há anos: desamparo. Ele não tinha a intenção de ultrapassar os limites. Achava que estava fazendo a coisa certa, mas Rachel não queria ser salva. Ela queria ser vista como capaz, como digna. Não como alguém ajudada por pena, mas como alguém que merecia a chance de se sustentar sozinha. Aquela noite ensinou-lhe algo que ele não tinha compreendido até então. Ajudar nem sempre significava consertar. Às vezes, significava simplesmente acreditar. Então, ele recuou, mas não desapareceu. Alguns dias depois, a sede da Carter Toys estava transformada. Guirlandas de sempre-vivas envolviam as vigas do teto. Enfeites pendiam como pequenas estrelas. Os funcionários moviam-se rapidamente, arrumando bandejas de biscoitos e caixas de presente. No centro, havia um palco modesto, emoldurado por luzes quentes, sob uma faixa que dizia Natal de Esperança, uma celebração de novos começos. Não era apenas uma festa. Era uma noite para famílias que vinham lutando silenciosamente. Pais com 2 empregos, crianças que nunca tinham recebido um presente embrulhado, mães solteiras que mantinham tudo sob controle com uma força incrível. Nos bastidores, Andrew ajeitou os punhos da camisa, respirou fundo e enfiou a mão no bolso. Lá dentro estava o envelope que ele tinha guardado o dia todo. Quando o seu nome foi chamado, ele saiu sob aplausos suaves e entrou no brilho das luzes natalinas. A sala ficou em silêncio quando ele se aproximou do pódio. Há 3 anos, começou ele, deixei de acreditar no Natal. Ele olhou para a multidão. Perto do fundo viu-a. Rachel, ainda com o casaco vestido, em silêncio. Emma agarrava-se à sua mão. Lucas estava por perto, acenando para Emma com um sorriso.
Perdi alguém, continuou Andrew, e pensei que a única maneira de sobreviver era deixar de sentir, deixar de ter esperança. Mas então conheci uma menina que me lembrou que nem todos os desejos são expressos em voz alta. Alguns são sussurrados, outros são carregados, e outros são vividos todos os dias por pessoas que nunca param de tentar. Ele fez uma pausa, engolindo o nó que se formava na garganta. Então, esta noite, disse ele, tenho o orgulho de anunciar algo que é muito importante para mim. Atrás dele, um ecrã iluminou-se com palavras em negrito. A Bolsa de Estudo Hope. É para mães, explicou ele, que um dia sonharam em se tornar enfermeiras, curandeiras, cuidadoras, mas tiveram que desistir desses sonhos para sobreviver. Esta bolsa de estudo lhes dará uma segunda oportunidade. Educação, colocação profissional e o apoio que sempre mereceram. Porque quando se investe no futuro de alguém, o mundo inteiro se beneficia. Um murmúrio suave percorreu a multidão. Rachel não se mexeu. Andrew continuou. Agora, mais silêncio. Conheço uma mulher que tinha 2 empregos, criou um filho sozinha e ainda assim encontrou maneiras de sorrir. Não porque tivesse ajuda, mas porque nunca deixou de acreditar que o seu filho merecia mais. Ela não precisava de ser salva. Só precisava de alguém que acreditasse que ela pertencia àquele lugar. Os olhos de Rachel encheram-se de lágrimas. Ele não tinha dito o nome dela. Não precisava. Do outro lado da sala, as cabeças se viraram para ela. Emma apertou a mão dela com mais força. Lucas cutucou-a, sussurrando algo que a fez sorrir entre as lágrimas. Então Rachel viu um grande quadro intitulado Parede da Inspiração. No centro, uma foto que ela não via há anos. Ela em um uniforme branco de estudante de enfermagem, cabelo preso com cuidado, olhos cheios de esperança. Abaixo dela, em letras douradas. Alguns desejos são silenciosos, outros se tornam a missão de alguém. Rachel levou a mão à boca. A emoção tomou conta dela. Emma soltou a sua mão, correu até ela e a abraçou com força. Lucas juntou-se a eles, com os braços em volta dos dois. Então Andrew desceu do palco e caminhou lentamente até onde eles estavam. Ele não falou. Não precisava. Ele enfiou a mão no casaco e estendeu o envelope. Com as mãos trêmulas, Rachel o abriu. Dentro havia uma carta oficial da East Pines Medical, uma oferta de emprego a tempo inteiro, e a confirmação de que ela tinha recebido a Bolsa Hope para continuar a sua formação. Ela olhou para Andrew pela primeira vez. Não havia barreiras entre eles, apenas compreensão e algo mais profundo. Os seus olhos se encontraram. Não foram necessárias palavras, porque às vezes a crença mais forte é aquela que demonstramos sem nunca falar. A neve caía suavemente do lado de fora da janela da pequena clínica, enquanto Rachel pendurava o seu novo crachá de identificação no gancho. Mesmo semanas depois, ainda parecia surreal. Rachel Taylor, assistente médica, a tempo inteiro, não temporária, não por favor, sem pontos de interrogação. O seu nome agora era pronunciado com respeito, não em sussurros. As enfermeiras convidavam-na para almoçar com elas. Os médicos confiavam na sua opinião. Ela não era vista como alguém que conhecia o CEO, mas como alguém que conquistou o seu lugar através do conhecimento, da humildade e da força tranquila. Os seus cursos noturnos de bolsa de estudos tinham começado e ela apreciava cada momento. As suas notas eram codificadas por cores, os seus livros cheios de marcadores. Fazia muito tempo que ela não ousava sonhar novamente, mas finalmente estava a fazê-lo. E Emma brilhava. Ela e Lucas eram inseparáveis. Das viagens de autocarro pela manhã às atividades manuais depois da escola, eles moviam-se como 2 peças da mesma história. Faziam cartões de Natal, recortavam flocos de neve de papel e escreviam cartas para o Pai Natal. Mesmo que Emma agora compreendesse que nem todos os desejos precisavam de chaminés para se realizarem. Na véspera de Natal, uma batida suave soou à porta de Rachel. Andrew estava ali, sorrindo gentilmente, com um cachecol enrolado no pescoço e as bochechas rosadas pelo frio. Ainda planeia ficar em casa esta noite? Ele perguntou. Rachel ergueu uma sobrancelha. Por quê? Ele ergueu 2 bilhetes feitos à mão, com glitter e rabiscos a lápis de cera na frente. Admita um Natal da família Carter com biscoitos, chocolate quente e o boneco de neve mais pequeno do mundo. Rachel riu-se. O mais pequeno do mundo, hein? Ele é feito de papel, respondeu Andrew. Engenharia muito avançada.
Naquela noite, Rachel e Emma entraram na casa de Andrew pela primeira vez como algo mais do que convidadas. A sala de estar era acolhedora e convidativa. Luzes douradas penduradas na árvore, uma lareira crepitando suavemente. O aroma de canela e pinheiro enchia o ar. Lucas e Emma correram um ao encontro do outro, de mãos dadas e exibindo a sua mais recente criação, um boneco de neve feito de bolas de algodão, botões e um pedaço de fio vermelho. Deram-lhe o nome de Wish. A mesa de jantar estava posta para 4 pessoas. Simples, mas bem pensada. Frango assado, puré de batata, biscoitos de gengibre e canecas fumegantes de chocolate quente com marshmallows derretendo lentamente por cima. Rachel usava um vestido vermelho de malha modesto. Seu cabelo loiro caía em ondas suaves sobre os ombros. Ela olhou ao redor da sala, absorvendo tudo. O calor, as risadas, a paz inesperada. Andrew não conseguia tirar os olhos dela. Você está linda, ele começou, então limpou a garganta, como se o Natal tivesse chegado e esquecido de bater a porta. Rachel corou, mas sorriu, genuína e despreocupada. Depois do jantar, os 4 se reuniram perto da lareira. As luzes da árvore piscavam, projetando sombras suaves. Emma e Lucas sentaram-se no chão, cada um abraçando suas bonecas Hope como velhos amigos queridos. Rachel recostou-se no sofá, com Andrew ao seu lado. Os dois ficaram olhando para o fogo por um longo momento, sem necessidade de palavras. Então, lentamente, Andrew estendeu a mão, seus dedos roçando as costas da mão dela. Rachel não se afastou. Em vez disso, entrelaçou os dedos nos dele. Sem grandes discursos, sem promessas, apenas uma conexão silenciosa entre 2 pessoas que haviam sido quebradas e encontraram algo completo juntas. No tapete. Emma olhou para a árvore brilhante. As luzes refletiam nos seus olhos arregalados. Ela virou-se para a mãe e sussurrou. Mãe, o meu desejo funcionou. Você sorriu, e agora estamos em casa. Rachel olhou para a filha com os olhos marejados, mas desta vez não de tristeza, e sim de gratidão. Lá fora, a neve continuava a cair, cobrindo a rua silenciosa com um manto branco e macio. E se isso fosse um filme, a câmara se afastaria lentamente pela janela iluminada, passando pelas luzes cintilantes e pela lareira acesa, até que a casa ficasse como uma lanterna na escuridão do inverno. Uma pequena casa imperfeita, mas dentro dela um momento perfeito onde os desejos se tornaram realidade, onde a esperança se enraizou e onde, finalmente, 4 corações encontraram o caminho de casa. Se esta história tocou o seu coração, não se esqueça de clicar no botão de hype e subscrever o Soul Stirring Stories para mais contos comoventes que nos lembram do poder da bondade, do amor e das segundas oportunidades. Todas as semanas, trazemos-lhe histórias que curam, inspiram e permanecem consigo muito tempo depois de terminarem. Vamos continuar a espalhar esperança, uma história de cada vez. Obrigado por assistir e lembre-se, às vezes os desejos mais pequenos levam aos maiores milagres. Inscreva-se agora e ajude-nos a fazer crescer esta comunidade de compaixão. Até a próxima história.